Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio Janeri. Estamos dando início a mais um Papo de Valor, o primeiro de 2024. E hoje eu estou muito comovido. Hoje eu estou extremamente feliz porque é uma realização de um sonho. Poxa. Desde 2020, quando a gente iniciou o IP Books, nossos 2 primeiros livros, Quem Pensa Enriquece e Mais Esperto que o Diabo. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui um querido amigo, ele que é conselheiro mundial da Fundação Napoleão Hill, olha só, pega só. Ó a lista. Economista, escritor, teólogo com ênfase em filosofia, palestrante nas áreas de liderança e gestão de pessoas, especialista e docente em gerenciamento de cidades, gestão estratégica e liderança global pela University of California. Foi secretário de governo da Casa Civil de Ribeirão Preto, presidente da marca Mastermind para a América do Sul e comunidade dos países de língua portuguesa. Estou aqui com Jamil Albuquerque. Seja muito bem-vindo ao Papo de Valor. Muito obrigado, Fábio. É um prazer e uma honra estar aqui no Mercado de Valor, no Papo de Valor, com você, com a sua esposa Janine e com a sua audiência, que é uma audiência de valor. E comigo, nada mais, nada menos que a minha digníssima esposa, parceira de negócios, sócia, Janine Janeri. Estou muito feliz por esse primeiro podcast. Isso já anuncia como é que será 2024, né? Um 2024 de valor, pela pessoa de valor que nós temos aqui hoje. Vai ser incrível. Eu vou usar hoje do meu sistema representacional mais importante, porque isso aqui vai ser um verdadeiro mastermind. É verdade. Posso já soltar a primeira? Posso? Então tá bom. Vambora. Por que Napoleão Hill é o maior? Essa é uma boa pergunta. Por que Napoleão Hill, dentre tantos grandes, tornou-se o maior? Tem alguns fatores que levaram a essa situação. Primeiro, é que ele começou a ser conhecido quando a era da comunicação começou a ganhar uma grande expansão. Só isso já houve uma projeção muito grande do seu nome. Segundo, Napoleão Hill, ele pegou tudo o que estava sendo dito fragmentadamente. Um dizia uma coisa, um pensador dizia uma outra. Ele pegou tudo isso e colocou embaixo de um guarda-chuva. E ele chamou esse guarda-chuva de o Mastermind, a mente mestra. E ele soube manter-se fiel à sua tradição ao longo de toda a sua vida, porque a sua pesquisa começou em 1908, o lançamento do resultado da pesquisa, porque era um acordo com o milionário do aço, o senhor Andrew, que levasse 20 anos, porque as coisas, o acordo era: será que isso se mantém em pé no teste do tempo? Porque se uma coisa começa e não se mantém, não tem valor nenhum, ela perde o impacto. Então tinha que durar 20 anos. E ele morreu em 1970. 2 anos antes de morrer, ele publicou o seu último livro chamado Sucesso através da Realização Pessoal. É um livro belíssimo, por sinal, belíssimo. Então ele passou 60 anos na sua pesquisa, atualizando a sua pesquisa, fiel à sua pesquisa, e foi um grande apóstolo da realização pessoal. E isso foi gerando muitos discípulos. E esses discípulos foram ampliando a sua voz, a sua mensagem e a sua filosofia. E ele também estruturou uma filosofia. O que é uma filosofia? O que é a diferença entre uma filosofia e um conhecimento padrão que chega até o mercado? A filosofia é uma estrutura nova de pensamento. Você precisa ter um pensamento novo, algo que realmente seja sui generis e que possa trazer uma compreensão para as coisas comuns. O que define um gênio? O gênio é aquele que torna acessível para todos aquilo que era
inacessível. Ele torna fácil aquilo que era difícil. Então ele pegou tudo isso, estruturou, e quando ele traduziu isso, essa pesquisa no seu livro, A Lei do Triunfo, ele era um compêndio muito grande. Ele é um livro para pesquisador, o livro A Lei do Triunfo. No seu lançamento inicial, ele tinha 1.280 páginas. Uau. Ou seja, uma Bíblia. Depois, ele enxugou isso em 350 páginas, que é o livro Quem Pensa Enriquece. E este livro, então, ganhou grande impacto. Foi o livro que impactou um pensamento e ajudou a sustentar um modo de pensar americano. O livro Quem Pensa Enriquece é o livro mais vendido do planeta de negócios. Entre os 10 livros mais vendidos do mundo, o 9º livro é Quem Pensa Enriquece. Os primeiros são a Bíblia Sagrada, os livros sagrados das grandes religiões, os grandes clássicos mundiais. Quando chega no 9º livro, está lá, Quem Pensa Enriquece. E é o único de negócios. Então, isso alavancou ele de forma extraordinária. Tudo isso ajudou ele a tornar-se conhecido. Agora, ele é o maior porque ele é a fonte de todos. Sim. E é isso que uma represa só existe porque tem a fonte. E de quem ele foi discípulo? Ele teve alguns grandes discípulos, mas ele teve alguns grandes mentores e foi discípulo de alguns grandes pensadores, mas teve um que foi a sua grande influência, que foi Ralph Emerson. Ralph Emerson foi um filósofo transcendentalista, e que a gente vê todo o impacto desse transcendentalismo na sua obra. Primeiro, quando na sua pesquisa, ele vai explicar o que é o mastermind, a mente que funciona através do éter, através do Wi-Fi mental, para usar uma linguagem contemporânea. Então, ele explica isso, que é através da glândula pineal, que hoje já se sabe que a glândula pineal, que é a glândula central de percepção, ela é como uma antena parabólica, e que tem, inclusive, pesquisadores, inclusive o neto de Napoleão Hill, o Dr. James Hill, é um grande pesquisador da neurociência. A glândula pineal, ela forma parecendo uma parabólica, e no centro dela tem uma anteninha e tem um ponto que lembra muito um diamante. Sabe aquelas anteninhas invisíveis que vai pegando no ar? Sim. Isso tudo vem de Ralph Emerson, e que ele conseguiu traduzir para uma linguagem de fácil compreensão, não uma linguagem iniciática que reduzia um grupo de pensadores muito pequenos, né? É claro, e que precisa ter essa fonte. Primeiro os pensadores têm que validar para depois chegar até a ponta final, onde todos possam ter acesso. Então, ele expandiu o transcendentalismo. Uhum. A gente fala muito sobre Mastermind, e no livro fala muito, né, quando estava Andrew Carnegie, Napoleão Hill, Edison, Ford. O que era aquele grupo? O que se passava de você como um conhecedor? A gente sempre fica olhando assim, cara, eu gostaria de estar ali. Na nossa mente a gente cria, né? Na nossa mesa, assim, lá em casa a gente fala, tá, então estamos aqui, estamos com eles à mesa. Qual vai ser o papo? Por coincidência, eu estive no Hotel Grove, na Carolina do Norte, onde houve essa reunião famosa, que impactou todo o século XX, que estavam presentes lá o Henry Ford, estava lá Firestone, estava lá Thomas Edison, estava lá JP Morgan e estava lá aquele milionário do aço, Andrew Carnegie, já citei? Já. Não, agora é Andrew Carnegie. Então, é Andrew Carnegie, isso, que eram os gigantes que estiveram lá presentes, né? Vanderbilt, o Andrew morreu em 1916,
morreu antes. Vanderbilt, que é o grande construtor das estradas. Esses 5 é que mudaram o mundo no que tange a logística. Foi quando o Henry Ford falou, eu vou me dedicar a construir os carros e os motores. Firestone, você vai se dedicar a construir os pneus para que os meus carros deslizem com facilidade. Thomas, você vai se dedicar a construir a eletricidade para que os carros possam andar à noite. Vanderbilt, você vai construir as estradas para que as cidades possam ser ligadas com facilidade. E J.P. Morgan, que é o JP do banqueiro, você vai financiar os pequenos negócios ao longo das rodovias para que os microempresários possam atender e a riqueza possa distribuir. Foram os 5 grandes que fizeram o mundo mudar, porque aí se rasgou o planeta com estradas, se montou negócios na beira das estradas e o Mastermind foi formado para tocar os carros, porque não adiantava o Henry Ford querer produzir tudo sozinho. Ele criou a terceirização esse conceito que impactou todo o século e que vem impactando, né? Porque aí eles fizeram isso nos Estados Unidos, expandiram isso para o planeta, que chegou aqui no Brasil na década de 50 com um dos maiores homens públicos que o Brasil teve, que foi Juscelino Kubitschek, né, que pegou a capital, o Brasil não é só litoral, pegou a capital do Rio de Janeiro, levou lá para o centro do país e ligou todo o centro do país com rodovias, né? Tanto que todas as rodovias que começam com 0, a 020, a 040, a 050, elas saem de Brasília e ligam as grandes capitais, né? Para poder fazer as grandes circulações, porque a riqueza só tem valor se ela for distribuída. Se ela for distribuída. Por isso a palavra mercado vem de Mercúrio, que era o deus grego que pegava as riquezas da terra e levava para o céu, e pegava as riquezas do céu e trazia para a terra. Por isso que o símbolo do Mercúrio é assim, o mercado é alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. A crise está para o mercado, da mesma maneira que a gripe está para o corpo. Ela é um freio de arrumação, de ajuste, essa distribuição. Então, só existe riqueza quando existe transporte. Foi o que eles criaram. Imagina a gente estar lá para poder ouvir uma roda de conversa que nem essa, uma prosa que nem essa, né? Uau. É uma prosa de valor, né? É um papo de valor. Total valor. Janis, E eu fico aqui pensando, né, vamos trazer agora para essa era de distrações que estamos vivendo, essa era de pessoas que têm muitas iniciativas, mas não têm acabativa. A gente pensa lá, foram 20 anos... Né? 20 anos para se fazer aqui o manuscrito, 20 anos de pesquisa. E hoje as pessoas, principalmente os que começam a empreender, que é o nosso maior público, elas começam, vê lá um mês, esse negócio não é para mim, 2 não é para mim. Veja, nós estamos indo para o 8º ano que nós lemos Quem Pensa Enriquece todos os dias. 8º ano, 2024 vai fazer 8 anos que nós lemos todos os dias Quem Pensa Enriquece. Nossa mentalidade realmente era uma mentalidade muito escassa. E estar sentada aqui hoje prova que, de verdade, mentalidade, ela cria uma realidade. Cria realidade. 8 anos, com muitos desafios, e aí a gente pensa, né? Eu gostaria, Jamil, que você deixasse um recado para essas pessoas que estão iniciando no mundo agora, estão conhecendo Napoleon Hill agora, e elas têm muita vontade, mas as distrações estão engolindo cada vez mais os sonhos das pessoas. O que é que você diz para essas pessoas? Tem um pensador chamado Henry Spencer Lewis, que ele escreveu um livro chamado A Ansiedade é o Maior Obstáculo da Felicidade. Então, nós temos que trabalhar essa ansiedade. Existe uma coisa chamada curva de aprendizagem. Se a pessoa não suportar essa curva de aprendizagem,
ela vai se decepcionar. E qual é o maior obstáculo, o maior inimigo da curva de aprendizagem? É a ansiedade, porque ele acaba se desgastando. Os judeus, que é o povo mais inteligente da Terra, e por que eu estou usando a expressão mais inteligente da Terra? Se nós estamos falando aqui de mercado é resultado. Eles, dos prêmios Nobel do mundo, eles têm 119 prêmios Nobel. É a nação que mais tem prêmio Nobel no planeta, então são os mais inteligentes do planeta. Eles têm 5 pilares para enriquecer, porque eles entendem de dinheiro. O povo judeu entende de dinheiro. 53% do ativo planetário está na mão desse povo. Então, dos 5 pilares, o primeiro deles qual é? Fuja do dinheiro fácil. Ou seja, o dinheiro fácil, eu não vi até agora ninguém ganhar dinheiro fácil e sustentar. Tem um livro chamado As 100 Maiores Fortunas da Loteria Americana. E foram pessoas que ganharam milhões e milhões e milhões e milhões de dólares e ficaram pobres. 100% deles voltaram a ser pobres. Aquele filme do Hassum, como é que é? Até que a sorte os separe, que é fenomenal, por sinal, é inspirado naquele lixeiro inglês, londrino, que ganhou 50 milhões de libras esterlinas, nós estamos falando aí em torno de 300 milhões de reais. Exato. E em 5 anos ele voltou a ser lixeiro. Como é que alguém consegue gastar mais de 50 milhões de reais por mês? O que aconteceu? Dinheiro fácil. Porque o problema não está no bolso, o problema está na mente. Então, fugir do dinheiro fácil é um deles. É suportar a curva de aprendizagem e não deixar o canto da sereia do dinheiro fácil. Porque o dinheiro fácil, quando ele vem dentro dele um ovo de serpente. A gente fala muito sobre dinheiro, né? E dinheiro ainda continua sendo um tabu no Brasil. A gente vê que há um movimento que parece que é proibido ser rico no Brasil. E aí eu quero tocar num assunto que é muito importante. Dinheiro. Dinheiro tem a ver com mentalidade. Tem a ver com mentalidade. E nós não fomos educados a ser ricos. Isso é um ponto muito forte. O que você acredita de fato que você precisa para enriquecer? Aí tem alguns pilares históricos que é importante a gente analisar. O Max Weber explica isso naquele livro dele, A História das Riquezas ali, dos anglo-saxões, né? Primeiro o conceito das 2 grandes correntes religiosas do cristianismo, né? Os protestantes, eles acreditavam o seguinte, que se você é pobre é porque você está em pecado. Significa que você está pecando, porque o natural do divino, da relação com Deus, é a prosperidade. Então, se tu não tem prosperidade, você tem um pecado. A corrente romana, não católica, mas romana, porque a igreja católica ela tem a ortodoxa de Antioquia e tem a romanização dela, né? A corrente romana partia do princípio que se você é rico, é porque você está enganando alguém. Então vem com o pecado junto, tanto que eles catequizaram toda uma geração com aquela máxima que era mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. E nunca explicaram que camelo era aqueles 2 nozinhos que dá nas linhas, né? Porque naquela época não se produzia linha de 20 metros, 30 metros, 40 metros, 100 metros, né? Se produzia linhas com 1 metro. Então, você tinha que amarrar as linhas. Quando você amarrava, ela dava 2 nozinhos e dava aquele calombozinho. Aquele calombozinho tinha o apelido de camelo. Quando chegava na hora de passar na agulha ali, tinha que amassar bem, tinha que esmolhava com a saliva para poder passar. Então, era um pouco difícil. Então, é muito mais fácil um camelo passar num buraco de agulha do que um rico entrar no céu. Né? Mas, se você analisar daquele nozinho, não é impossível. Exato. Mas se tu analisar um camelo, é impossível.
Exato. Que não é explicado a metáfora. Tá? E por que o rico ele tem um apego material maior e um desapego espiritual menor? Porque a riqueza ela também maquia algumas coisas na vida. Você, às vezes vem a soberba, vem a arrogância, vem uma tendência de que depende só de si mesmo, ela cria uma falsa sensação de poder. Então, se explicou errado isso para nós aqui que temos essa origem católica. Esse é o primeiro pilar, um pilar cultural muito intrínseco. Depois, uma compreensão sobre o dinheiro, porque o dinheiro é a seiva do mundo material, assim como a fé é a seiva do mundo espiritual. Nada se transforma se não tiver o dinheiro, você não consegue fazer a roda rodar. Ela é uma das grandes bênçãos da humanidade. Ela é tão poderosa quanto a energia sexual, que o Napoleão Hill tanto aborda, né, na transmutação sexual. Por quê? Porque a energia sexual é a única energia que cria vida na Terra. É isso. É a única energia que cria vida na Terra, é a energia sexual. A única energia que consegue fazer grandes transformações é o dinheiro. Então, ela é muito forte, ela tem muito poder. E tudo que tem muito poder tem o paradoxo da contradição. Se a pessoa tem uma energia sexual forte e não sabe dominar, ela faz um monte de tolice na vida. Está aí a crônica do dia a dia para mostrar. Se a pessoa tem muito dinheiro e não sabe lidar, ela muito dinheiro é um desafio, pouco dinheiro é um desafio. Tem que saber lidar com isso. E terceiro, para se libertar disso, é trabalhar essa mentalidade próspera. Aí a mentalidade próspera é uma educação que nós não tivemos. Por que essa biografia mudou a minha história? Porque eu peguei o livro, eu tinha 14 anos, eu era um engraxate, eu era vendedor de picolé, eu era empacotador no supermercado, eu era vendedor de lenha de casa em casa na periferia. Essa era a minha trajetória. Eu fui servente e pedreiro aos 11 anos de idade. Então eu vinha de 11 irmãos, eu não tinha televisão em casa, eu não podia jogar futebol, dada a casa religiosa que eu vinha de origem. Tudo aquilo era um mundo de escassez, de medo, de limitação. Aí eu vou numa biblioteca pública, municipal, pego um livro, estava lá volume 1, volume 2, peguei o volume 1, Lei do Triunfo, abri. Nas primeiras páginas estava lá dizendo, o autor dizia assim, você não é pobre, você só está sem dinheiro. Aquilo mudou meu jeito de olhar a vida. Porque você pensa que pobreza é destino. Você tem a sensação que é um fardo que você vai carregar para o resto da vida. E aí, esta mudança de mentalidade me fez olhar a vida diferente. E aí, você olha a vida com mais esperança, você olha a vida com mais autoconfiança, e a esperança é uma bênção divina, né? Que está lá no livro da lei, na Bíblia Sagrada, que diz assim, a experiência produz esperança, e a esperança não traz confusão. Por quê? Porque a esperança faz você olhar o mundo em perspectiva. E quando você olha o mundo em perspectiva, você vê que o mundo tem muitas alternativas. É um mapa, quanto maior, melhor para você poder circular nele, né? Então, essa mentalidade aí vem da tua pergunta, Fábio. Por que é que nós não treinamos isso? Porque em algum momento alguém entendeu que dominar pobres é mais fácil do que dominar pessoas prósperas. Infelizmente, a pobreza é uma ferramenta de dominação. Fez sentido para você, James? Total, polêmico. Inclusive, você que está aqui assistindo esse Papo de Valor, esse clássico, a história do Jamil, está aqui, porque Jamil foi quem fez o prefácio e ele contou a história. Quando eu li a sua história aqui no manuscrito, eu virei para o Fábio e falei, meu Deus, olha isso aqui.
Olha isso aqui, condição, né? Ele não podia brincar, ele não podia sair. O que foi que ele fez? E aí o Fábio pegou o telefone dele e me mostrou aqui com quem que eu já conversei. Eu falei, não. Foi aí que eu te mandei uma mensagem e eu fiz o convite. Você vê como são as coisas. E é uma grata surpresa você estar aqui pra gente, porque 2020, nós estamos 4 anos atrás, a gente iniciou uma coisa sem pretensão nenhuma, com o intuito de trazer leitura para as pessoas, porque a gente sabe que a gente vive num país de analfabetos. Então, a leitura, eu falo que é para poucos. Está disponível para todo mundo, mas poucos utilizam isso. A gente começou ali despretensiosamente. Nós éramos sozinhos, só vamos ver quem vai vir para o nosso bonde, né? E você acredita que isso prosperou, né? Teve vários clubes, né, que surgiram no meio do caminho. E já pegando esse gancho, como que tudo começou? Conta a história do Jamil. Onde que deu aquele start? Você falou que foi, cara, servente de pedreiro com 11 anos de idade. Mas assim, não é condição, é decisão. Mas viu só o que ele falou que é importante? Naquele dia que ele leu, ele saiu de lá vendo o mundo de uma forma completamente diferente. E essa percepção de que não é condição, mas é decisão, foi que de fato transformou? Não é a paisagem externa, é a paisagem íntima que muda. Um exemplo assim fácil de todos nós compreendermos. Você um dia levanta triste e vai para o trabalho, parece que todo o caminho é cinza. Um outro dia você levanta feliz, você vai para o trabalho, parece que todo o caminho é colorido. Não foi o caminho que mudou, o que mudou foi a paisagem íntima, o jeito de olhar a vida, o jeito de interpretar a vida. E isso foi o que Napoleão Hill trouxe para mim, imediatamente produziu uma metanoia, que agora tem uma palavra que eles usam em inglês chamado mindset. Que eu gosto mais da palavra em latim, metanoia. Que meta é além, é alvo. Noia é neurônios. Paranoia está preso nos neurônios. Metanoia, os neurônios estão além da cabeça. Então produziu uma metanoia, ou seja, uma transformação mental, em forma que eu olhei e falei, opa, então é possível realmente mudar a sua história? E o que o Ralph Emerson dizia? A maior descoberta da minha geração é que o ser humano pode mudar a sua vida mudando os seus pensamentos. É algo fenomenal. O poder transformador da arte de pensar. Por isso que Napoleão Hill escreveu o livro Quem Pensa Enriquece. A gente sempre se pergunta, pera, mas se todo mundo pensa, por que todo mundo não é rico? Porque as pessoas confundem atividade mental com pensamento. Uou. O pensar requer acionar valores internos, ou seja, verdades profundas, crenças, que são os óculos que a gente enxerga o mundo, envolve atitude, envolve um comportamento que é a sustentação da atitude, envolve todo um processo de direção. E aí você olha, isso é lindo, é o quê, mas tem que ter o como. Porque se não tiver o como, no como reside todos os problemas e todas as soluções. Se não responder o como, você pode ter o que e o porquê, que são fundamentais, porque são 3. O planeta é trino, né? Tudo nós vamos ver que fecha sempre em 3. É o homem e a mulher, o filho, é a manhã, a tarde e a noite. Você sempre vai... o tronco, o corpo é cabeça, tronco e membros. O olho é o branco, a retina e a menina. Você vai sempre vendo que todo o processo é trino, né? Então, essa estrutura de olhar a vida e ver que é importantíssimo a gente sustentar o pensamento com ações. Aí vem o como. Então, eu sei o quê? Sei. Eu sei o porquê? Sei. Mas como? Onde é que Deus age? Deus age na ação. No movimento. No movimento. Tem poder quem age. Agora, também não adianta agir sem direção, porque potência sem direção causa sempre confusão.
E se você começa a agir sem uma estratégia, aí é que nem o cachorro brincar com o rabo. Fica rodando em torno de si mesmo, tem que ter uma direção. Aí o livro mostrou e disse, olha, tem um mapa, tem isso, e eu fui anotando, eu com 15, 16 anos, fui anotando aquilo. Isso me tirou de uma situação muito adversa de vida, lá da base da pirâmide, para uma situação de andar por 3 continentes da Terra, andar por mais de 30 países, de ter essa honra de dar aula na Universidade da Califórnia, de dar palestra na Escócia, na Irlanda, na Itália, na Espanha, em Portugal. Como isso aconteceu? Eu me mantive fiel ao mapa. Teve baixos? Teve. Mas aí é a compreensão, a vida é como a natureza, né? Tem altos e baixos, tem picos e vales, tem que saber essa movimentação. Aí você não se assusta quando você está lá embaixo, porque você sabe que depois vem o pico. Quando você tem conhecimento, não se assusta com a assombração errada. Perfeito, uau. Filosofia do sucesso. Em 2020, eu comecei, quando foi anunciada a pandemia, nós estávamos vivendo um verdadeiro desastre. Ninguém sabia o que ia acontecer, todo mundo em casa, ninguém pode sair, não pode ir para os seus trabalhos, famílias reunidas, e aí deu aquela confusão toda, e eu virei para o Fábio e falei assim, vamos começar a fazer lives diárias para ajudar as pessoas a trabalharem a sua mentalidade. Que foi o que nos ajudou na nossa pior fase da vida. E de quarentena, que nós imaginávamos que eram 40 dias, né? 40 dias de live, tudo tranquilo. Eu fiz 700 lives seguidas e diárias, ajudando pessoas, e foram mais de 80 mil pessoas impactadas com o Clube das 6h28, porque acontecia às 6h28 da manhã, de uma forma completamente gratuita no Instagram. E nós começávamos o clube declarando a filosofia do sucesso. E lá diz, sucesso a qualquer custo. O que o Jamil diz sobre filosofia de sucesso e sucesso a qualquer custo? Eu vou responder primeiro a filosofia do sucesso, depois eu me atenho a essa frase. A filosofia do sucesso é um texto que Napoleão Hill pegou de um pensador, que já existia uma base, ele estruturou ela, terminou ela, ampliou ela, então pode-se dizer que é a 4 mãos, e que é um dos textos mais lidos do planeta. Só na China foi feito em reprint. O que é um reprint? É uma cópia autorizada. Porque existem muitas cópias não autorizadas aí. Só na China foram 100 milhões vendidas. E agora com a Cristina renovou lá o contrato. Então a fundação assim, tem números aproximados, mais de 400 milhões de cópias circulando no mundo. E eu escrevi um livro sobre este poema. Uau. Um livro chamado A Filosofia do Sucesso, sobre o poema A Filosofia do Sucesso, explicando por que ele é um texto tão motivacional, tão movedor, tão impactante e que aciona o instinto de sobrevivência, aciona dentro da pessoa a vontade de viver e de alcançar aquilo que a pessoa tem a expectativa de alcançar. Agora, a tradução para o Brasil, o que aconteceu? O preço de uma tradução errada é caríssimo para uma geração, impacta uma geração toda. Aquele erro, quem é da educação física, quem é dessa área comportamental, aquela tradução errada que houve sobre os treinamentos dos nossos atletas, os corredores. Quantos anos fazem que nós não temos um campeão brasileiro da São Silvestre? Aliás, homem, não estou nem lembrando, não está nem vindo aqui. Das mulheres tem a Maria Zeferina, que é lá de Sertãozinho, que é perto da minha terra, onde eu vivo hoje, que é Ribeirão Preto. Porque se treinava o nervo errado da perna. Nós não tínhamos, eles não tinham perna para correr. Então, uma tradução errada impactou toda uma geração. Isso chama-se o falso cognata, que parece que é, mas não é.
É o tal do Shabá, que traduz para sábado, e Shabá quer dizer dia sagrado, ou Dominus Dei, o dia do Senhor, o dia de Deus, que em latim é domingo, então que está plenamente correto, ou parents, que é para citar alguns conhecidos. A gente vai olhar parents, é parente. Não, é pai e mãe, é quando você cita os dois. Então, na hora de traduzir, se der uma versão, não foi uma tradução. Colocou, quero a qualquer custo. Isso é que nem a lei de Gerson. Lembra da lei de Gerson? Quem é da minha geração, quem tem mais de 40 anos, lembra disso. O importante é levar vantagem. E aí se criou toda uma filosofia no Brasil que o importante era levar vantagem. Não é, o importante tem todo um contexto a ser levado em consideração. Então, o sucesso a qualquer custo é uma pregação nefasta, péssima. O sucesso a qualquer custo tem um preço altíssimo para quem está no entorno, para quem está perto, para quem convive. É péssimo porque, se não levar em consideração algumas coisas, falta o freio moral, que é a regra de ouro nessa frase. Então, Napoleão Hill, a tradução correta é quero com toda a força. Desejo ardente. Que aí aciona o desejo ardente. Então, não é o sucesso a qualquer custo. Se não pensar quero com toda a força, não conseguirá nada. Tá? E é esse o sentido da frase. Então, nós explicamos essa tradução, nós explicamos isso para que isso seja corrigido. E eu penso que já vem sendo corrigido. Já vem sendo corrigido para que deixe claro. Porque se faltar o freio moral, o preço é alto. Quando a gente analisa alguns líderes, tem líderes, aquele líder da Alemanha que fez aquela grande tragédia no planeta, ninguém pode negar que ele era um líder. Mas olha o estrago que aquele líder fez no planeta. E ele fez isso porque faltava o freio moral da ética, a regra de ouro. Então, tem que ter a regra de ouro para que o sucesso vale a pena. Agora, lembrando, Zanini, que a palavra sucesso, para nós, do Brasil, é diferente do sentido semântico da palavra sucesso para os americanos. Os americanos, a palavra sucesso está mais ligada à prosperidade. E para nós a palavra sucesso está ligado à fama, à visibilidade, à vitrine, a uma exposição. Então ela gera uma falsa sensação de segurança, tanto que tem um livro chamado Por que você tem medo do sucesso? Por que você tem medo? O sucesso assusta, exatamente por essa exposição. Agora, a prosperidade, que quer dizer para a frente com intensidade, essa é a alma da palavra, é você ir em todas as suas áreas para a frente, na área familiar, na área financeira, na área espiritual, na área da saúde, em todas as áreas chaves de resultados da vida. Então, se você vem andando para frente ao longo da sua vida, você é uma pessoa próspera. O dinheiro é um indicador importantíssimo. Importantíssimo. Mas ele precisa estar junto com outros indicadores para que a vida tenha equilíbrio. Porque uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida que tenha equilíbrio. Eu quero emendar uma pergunta nisso daí. Eu vi que essa geração se perde em que eu não tenho sucesso porque eu não tenho um propósito definido. Propósito, eu percebo que se perderam. Qual que é o meu propósito de vida? Por que eu tenho esse propósito? Eu não tenho sucesso porque eu não defini meu propósito de vida. E Napoleão Hill fala muito sobre propósito definido. Vamos esclarecer por quê? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E às vezes, quando você busca o propósito definido, é como se o propósito do mundo. E, na verdade, é o que Deus tem para você. Então, são duas coisas completamente distintas. Vamos esclarecer para essa galera de uma vez por todas. Falar assim, gente,
eu não tenho dinheiro porque eu não descobri meu propósito de vida. Veja, eu vejo Tem gente aqui, que tem pessoas que estão com a gente há 5 anos, né, nos nossos grupos, e estão lá no mesmo lugar, patinando. Ai, não, é porque eu ainda não descobri o meu propósito. Como é que a gente faz com o propósito, Jamil? Essa é a pergunta que dá um seminário inteiro, né? Porque ela aprofunda. Mas para sintetizar isso, a palavra propósito quer dizer uma proteção para a vida. Que a gente tem que sempre que você vai estudar a filosofia, que é a paixão pelo conhecimento, você não fala uma palavra sem saber a sua origem. Então, a alma da palavra propósito quer dizer proteção para a vida. Quando eu mando uma proposta para uma empresa, vocês são do mundo corporativo, eu estou protegendo a nossa negociação futura. Então, essa proteção para a vida é uma direção. Quando nós temos direção, nós temos uma proteção para a vida. Pronto, esse é o primeiro passo. Segundo, o propósito, ele é composto de alguns ingredientes. Ele é composto da visão, ele é composto da missão, ele é composto dos objetivos, das metas e dos objetivos bem definidos. Então, quando a pessoa diz eu não tenho um propósito, e dos seus valores também. Então, tem que estar, os 5 passos tem que estar dentro. E aí, o resumo, isso aqui é uma frase nuclear. Se a pessoa dizer eu não sei o meu propósito, ok, não tem problema. Mas tu sabe qual é o teu objetivo? Qual é o teu objetivo? Se a pessoa souber o objetivo, porque qual a diferença entre meta e objetivo? Que às vezes as pessoas confundem também, né? Meta vem de alvo. Alvo, quer dizer, aquilo que está além. É um alvo, aquilo que está além. O alvo, tu olha, lá está o alvo, e lá tem um pontinho, é isso? Aquele é o objeto. É o objetivo. O objetivo é aquilo que você segura com a mão. Então fica fácil a pessoa saber. Qual é o meu objetivo? É isso aqui. É comprar a minha casa. Então, esse é o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Trocar o meu carro. Esse é o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? É terminar a minha faculdade, fazer uma pós-graduação, conhecer tal país. Você pode ter vários objetivos, um objetivo maior combinado com objetivos menores e em escalas. Aí ele soluciona esse problema. Agora, o grande propósito é uma frase núcleo. E tem um exercício que define muito isso. Qual é a frase que você quer escrito no teu túmulo? O dia que a gente decide a frase que vai escrito na nossa lápide, no nosso túmulo, nós definimos o nosso propósito. Por quê? Porque aí eu começo a viver de acordo com aquela frase. Eu começo a condicionar a minha vida de acordo com aquela frase. Eu já defini a minha. Aqui jaz um evangelista da realização pessoal. Então, a minha vida, para o pastor, a igreja é o mundo, não é isso? O planeta é uma igreja. Para um evangelista, todo lugar é lugar de jogar uma semente. O que nós estamos fazendo aqui? Semeando. Semeando a parábola do semeador, né? Vai semeando. Algumas cairão na beira da estrada, os pássaros pegarão, outras cairão em cima da pedra, o sol vai derreter, e outras cairão em solo fértil, e essas então vão multiplicar. Sensacional. Eu tenho até vontade de chorar, sabia? Escutando a parábola do semeador, que tanto fez sentido na nossa vida, o quanto eu não sofria no nosso começo, Jamil. Autoimagem, né? Eu não me sentia ainda merecedora de ter pessoas me escutando. Foi um trabalho muito forte, que eu tive que trabalhar de crenças, e enfim. E aí o Fábio sempre declarava para mim, meu amor, as sementes, nós vamos espalhar sementes. Muitas os pássaros comerão, e outras poucas cairão em terreno fértil. Calma. E isso que você falou, Janine, que é psicológica, dentro da psicologia se chama a síndrome do impostor, que a pessoa não se sente aquilo que está falando. Deus usa os seus caminhos,
Todos nós, em algum momento, somos invadidos pela síndrome do impostor. Agora tem que combater essa voz negativa, porque nós temos sempre, né, uma voz positiva e uma voz negativa aqui. Aqui falar mais alto vai derrubar. Nós temos o amigo e o inimigo. Nós temos o anjo e o diabinho. Nós temos que saber qual que eu vou dar mais ouvidos. Né? Quem é que vai vencer? A lenda dos dois lobos, né, brigando dentro da gente. O que eu der mais comida vai ficar mais forte, vai vencer a briga. Exato. Então, a gente, nessa hora, eu estou aqui, eu sou um instrumento, estou distribuindo uma semente. E a semente, tudo na vida, essas são sementes, né? O Mike Murdock aqui diz, tem 3 coisas que você precisa saber na vida. Qual é o teu propósito, entender que você pode conversar com Deus, e terceiro, é que tudo na vida são sementes. Então, você entende isso, você sabe para onde está caminhando, você sabe que você pode conversar com Deus com naturalidade, porque fomos autorizados a isso, né? O véu se rasgou e nós acessamos. E o terceiro é, quer saber como é que vai ser teu futuro? É só ver o que plantou hoje. Que o futuro existe? O futuro existe? Existe. Quando que é o futuro? Quando você planta do seu próprio presente. Aí você constrói o seu futuro. Então o futuro existe? Não. Você constrói o seu presente para lá na frente. Não faz sentido. O futuro não existe. O que existe é o presente. É o agora. O futuro é o presente em movimento. Pronto. O futuro é o presente em movimento. O que nós estamos plantando aqui? Estamos plantando semente boa, semente de esperança, de insights. Uma frase que a pessoa ouve, às vezes muda toda uma direção de vida. Total. Né? Uma frase mudou a minha vida, que era que eu não era pobre. Bom, onde é que está isso? A riqueza está dentro da minha cabeça. É daqui que eu vou extrair, porque mais ouro, diamante e prata foram extraídos das mentes humanas do que de todas as minas da terra, já dizia nosso mentor Napoleão Hill. Falar nisso, qual que foi o momento mais desafiador profissional da sua vida e como que você superou? Essa é uma pergunta interessante que eu poderia mapear até com 5 ou 6, mas em especial com 5 grandes momentos de virada, que são aqueles impactos que a gente chama de impactos coletivos que afetam a nossa vida e afetam o nosso entorno. O momento mais desafiador da minha adolescência foi uma tragédia familiar, que foi muito impactante e que me obrigou a olhar a vida de uma forma muito diferente. Né? Foi a perda de alguém de uma forma muito trágica. Depois, quando chegou na vida adulta, as viradas de chave, quando você passa a ser pai ou mãe, isso acaba mudando, você mesmo já citou uma mudança impactante. Depois, na vida profissional, eu tive o meu primeiro grande impacto com a chegada do Collor no poder, porque eu estava em ascendência, a empresa estava indo, o homem veio, trouxe um plano mirabolante e eu me vi estrangulado com 20 e poucos anos, 24 para 25 anos. Eu estava tendo que administrar uma super crise com mais de 100 famílias sob minha responsabilidade. Então, aquele foi um momento que eu parecia que não ia ter luz no fim do túnel. Depois eu tive, quando fui para a vida pública, porque na vida pública você vai de céu a inferno em segundos. Eu tive que administrar grandes problemas, mas grandes problemas, porque Ribeirão Preto é uma cidade muito, muito, muito importante no país. Então, quando eu fui administrar greves, palácio sitiado, negociar com grevistas que não eram bem grevistas, eram mais pessoas que incitavam a violência, esses foram momentos muito impactantes que eu tive. E outro foi na pandemia, como manter um exército tão grande como eu tinha, e que quando eu acordo de manhã, coloco os pés para fora da cama,
qualquer decisão que eu tome impacta a vida de mais ou menos 500 pessoas. E isso estou falando de famílias, eu estou falando de crianças, eu estou falando de homens e mulheres. Então, de repente, eu levantava de manhã e eu via o governador de São Paulo, hoje é a 50ª, não sei o que, tal, que aqui, o homem parecia mais porta-voz de cemitério do que qualquer outra coisa. Então, você olhava e não sabia aonde ir. Aquele foi um momento muito desafiante da minha carreira, manter ativas as pessoas, não perder ninguém, não perder nenhum colaborador, nem para a tragédia, nem para a doença, nem para as novas oportunidades que foram surgindo, né, novas possibilidades. Então foram momentos desafiantes. Então eu listei 5 grandes impactos na minha vida que tiveram impacto coletivo. Como eu saí de todos eles? Você tem que agregar alguns ingredientes. Primeiro é fé. A fé aplicada, que o Napoleão Hill fala, é um ingrediente extraordinário. Porque quem tem fé acredita no impossível. Quem tem fé, ele acredita em Deus. E quando você acredita em Deus, você sabe que Deus constrói pontes onde só tem abismos, né? Constrói túneis onde só tem montanhas. Então, quando você tem fé, você sabe que do lado de lá vai ter. Outro item que me ajudou muito é a arte de resolver problemas. Saber que todo problema tem solução. Essa é a regra da vida. É você saber que a regra da vida é ser maior que o problema. Então, você tendo fé e sabendo que a regra da vida é ser maior que o problema, que você vem primeiro que o problema, você vem antes que o problema, você está aqui. Então, essa percepção da vida te dá mais esperança. E terceiro, ter um método. Você tem que ter um passo a passo para fazer as coisas acontecerem. Porque se você não sabe o como fazer, bom, eu tenho que resolver o problema. Como resolver esse problema? Quais são os passos para resolver este problema? Então, isso faz com que a pessoa consiga vencer dificuldades impactantes na vida. Sensacional. Janes. Ambiente. Ambiente é muito importante para quem está nessa situação desafiadora, quem está no pior momento da vida. O que o ambiente representa? Tem 3 fatores que definem a personalidade, o comportamento, a personalidade, estrutura, né? Porque a personalidade é o corpo psíquico da alma. O comportamento é a tradução da personalidade no mundo material. E tem 3 coisas que definem como é que nós vamos nos traduzir diante da vida. O primeiro deles é a genética. O genes impacta. Se eu sou descendente de alemão é uma coisa, se eu sou descendente de africano é outra, se eu sou descendente de italiano, de índio, o genes tem um impacto na vida do ser humano, mas não é determinante. O segundo é o ambiente. A maneira com que eu fui criado, aonde eu ando, com quem eu ando, isso diz muito. Quem são as nossas alianças definem muito quem nós somos. Aquilo que as nossas mães já diziam, né? Diga-me com quem andas e eu direi quem tu és. Por quê? Porque o ambiente vai definir o nível de conversa. Se você anda com quem gosta de futebol, você fala de futebol. Se anda com alguém que tem o hábito de usar tóxicos, vai se falar de tóxicos. Se você anda num ambiente de igreja, vai se falar de Deus. Então, o ambiente vai definir as vozes que você vai ouvir. E as vozes que nós mais ouvimos são as vozes que nós mais falamos. E as vozes que nós mais falamos se traduzem nas nossas ações. As nossas ações são a ferramenta que estrutura o nosso comportamento, e o nosso comportamento é a tinta que escreve a nossa vida na Terra. Então, o ambiente tem um impacto
fortíssimo. Por isso que Napoleão Hill fala da Assembleia de Vozes. Nós somos o resultado das 12 pessoas que nós mais convivemos. Tem aí uma tradução errada falando que é as 5, né? As 12 pessoas, porque 12 não é por acaso, que são 12 tribos, que são 12 territórios, que são 12 constelações no céu, que se traduz nos 12 signos, que são 12 meses, que são 12 apóstolos, que são 12 candelabros no templo. Não é por acaso, nada é por acaso. 12 quer dizer a mente que governa com sabedoria. Então nós somos o resultado, a nossa assembleia de vozes define muito quem nós somos. E isso está tudo dentro do ambiente. A forma com que nós vamos ouvir, quem são os nossos mentores. Um dos momentos mais importantes da vida de um ser humano é a definição do seu mentor. Mas aqui no Ocidente, isso não é levado tão profundamente como algumas outras civilizações. A escolha do mentor é um momento muito forte. Agora, nós temos que ver quem são os nossos mentores. Napoleão Hill, no seu livro Você Pode Realizar os Seus Milagres, ele explica esse passo a passo de como você montar o seu mastermind, a sua assembleia de voz, a sua mente maestra. Então, essa mente maestra, essa mente mestra, ou em inglês o mastermind, ela vai ter um impacto estrutural no nosso comportamento. E o terceiro passo são as histórias que nós contamos para nós mesmos com aquilo que acontece. Porque às vezes um evento tem um impacto na vida de uma pessoa e não tem o mesmo impacto na vida da outra pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa conta uma história para si mesmo sobre aquilo que aconteceu com ela, diferente da outra pessoa. E isso é determinante. Perfeito. A história que nós contamos para nós mesmos define quem nós somos. É por isso que você vê, às vezes, pessoas que nasceram dentro da mesma família terem destinos tão diferentes. Dentro da crônica psicológica, é muito conhecida a história daqueles 2 gêmeos que nasceram no Brooklyn, em Nova York, na década de 60. Porque o Brooklyn, naquela época, era muito mais violento que a Rocinha, para termos aí um fator de comparação. E tinha uma situação em que o pai era alcoólatra, traficante, viciado em drogas, a mãe era viciada em droga, alcoólatra, morava ali naquela periferia terrível, um ambiente assim que é nitroglicerina pura. Um dia pegou fogo, o pai matou a mãe, foi condenado à prisão perpétua, os 2 gêmeos foram para o orfanato, um se transformou em traficante, foi condenado a 15 anos de prisão, o outro se transformou num cirurgião, e com renome, inclusive. O que aconteceu? Foram entrevistar esses jovens, e aí perguntaram para o jovem que estava na cadeia, escuta, o que aconteceu? Você veio parar aqui na cadeia, o que aconteceu no meio do caminho? E aí ele falou, o que você queria? Pai traficante, matou a minha mãe é alcoólatra, pai condenado à prisão perpétua, aquela periferia só de bandido, só convivia com traficante. Você queria o quê? Que eu me transformasse no quê? Foram e fizeram a mesma pergunta para o médico. Escuta, conta para nós o que aconteceu na tua vida, que você se transformou num profissional tão reconhecido, tão respeitado. E ele disse, meu pai era traficante, matou a minha mãe, foi condenado à prisão perpétua. Eu vivia num ambiente terrível. Você queria o quê? Que eu vivesse, que eu fosse aquilo? Ou seja, a pergunta é a mesma, o ambiente é o mesmo, o resultado é... Cada um se contou uma história para si mesmo. E isso, de fato, é o que vai ter um impacto. O ambiente é importante. E como, né? Nós sabemos o como. O determinante é como é que eu treino a minha mente para contar as histórias. Sensacional. Por esse motivo, é tão importante o Mastermind. Saber criar alianças. Essa aliança é determinante. O tamanho das tuas alianças define o tamanho que nós seremos na vida. Eu vou tocar num assunto que
muitas pessoas no mercado usam a palavra mastermind, usam, né, a conotação mastermind. E hoje, mastermind é 100% patenteado pela Fundação Napoleão Hill. Como é que vocês estão vendo esse movimento? Como é que vocês lidam com O isso? conceito mastermind é a união de mentes em torno de objetivos em comum. O Rotary é um mastermind, só que usa o nome de Rotary. Sim. O Lions é um mastermind, só que usa o nome de Lions. As igrejas são um mastermind, só que usam o nome de igrejas e dão o título, se ela é universal, se ela é igreja católica, se ela é Assembleia de Deus. Esse é o conceito com o nome de cada um. Agora, quem usa mastermind, quem é autorizado, quem detém os direitos de mastermind, que é uma marca que se transformou num conceito de desenvolvimento pessoal, de treinamento e de crescimento pessoal, é a Fundação Napoleão Hill, porque o doutor Napoleão Hill foi quem tornou isso conhecido já em 1928 na sua obra. Ele já falava isso lá nas regras de ouro dele, com a revista que ele editava como jornalista. Então, essa marca é registrada no Brasil, da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind como empresa. Quem usa isso ilegalmente, ele tem duas possibilidades, né? Uma é que ele é alguém que desconhece, então ele é alguém despreparado. Como é que você vai ensinar alguém a empreender se você não faz o básico do básico do básico? Como diz uma amiga minha, é um despreparado. Ou seja, não faz a lição de casa. O arroz com feijão bem feito. Não faz o arroz com feijão bem feito. Não frita o ovo bem fritado. Porque ele não tem a capacidade de ir lá pesquisar, ver se a marca existe ou não existe, se é registrado ou não é registrado. Quem não tem conhecimento transmite a ignorância. Quem não tem conhecimento transfere e transmite ignorância. É o cego querendo conduzir um grupo que não enxergam. Vai dar problemas, né? Então, ou seja, é uma situação dramática se ele diz que desconhece. Ele assina o certificado de amador, de incompetente, passa recibo de incompetente. Agora, se ele usa e sabe que é uma marca, aí ele é um picareta. Aí ele pratica pirataria intelectual, porque é uma marca registrada há mais de 20 anos, há mais de 3 décadas no Brasil, que é protegida pela Constituição brasileira, protegido pelas leis brasileiras, pelo Estado brasileiro. A propriedade intelectual é protegido por leis. Ele comete, inclusive, crime ao praticar pirataria intelectual. Mas a pergunta é mais, além da picaretagem, se ele não tem uma atitude ética, como é que ele vai ensinar ética? Se ele não aplica a lei, a regra de ouro de Napoleão Hill, como é que ele quer ensinar a filosofia de Napoleão Hill? É tanta contradição. Uma pessoa como essa tem tantos pontos cegos na sua personalidade que eu não sei nem como é que tem autorização para dirigir carro, porque de tanto ponto cego que uma pessoa dessa tem. Então, pratica a picaretagem, o que é uma infelicidade, o que é péssimo para uma nação. Porque a nação precisa ter consciência ética coletiva. E a consciência ética coletiva, ela é formada da consciência ética individual e principalmente dos influenciadores. Que nós temos aí alguns que são pseudos influenciadores. Né? Você que está aqui, chega mais perto. Para de usar a palavra mastermind. Chega, tá feio. Eu já venho falando isso há muito tempo. Mastermind não é para ser usado. Presta atenção. Se você continua usando, tá feio. Jamil, como é que funciona a Fundação Napoleão Hill? A Fundação Napoleão Hill é uma fundação americana com sede nos Estados Unidos e nós somos a Fundação Napoleão Hill no Brasil, com autorização para usar o seu selo oficial, a sua marca, a sua estrutura, a sua metodologia. A Fundação Napoleão Hill tem uma metodologia, que é a metodologia Mastermind, que é o Experiential Learning, o aprendizado através da experimentação. E é um CNPJ, que é o Instituto de Albuquerque, que detém a marca Mastermind.
E o Mastermind, que é a marca de comunicação externa, a marca Fantasia, nós temos hoje no Brasil representantes e franqueados associados em 23 estados brasileiros. Uau. São 64 franquias Masters, com 152 franqueados individuais, que estão debaixo da cobertura destas franquias Masters. O que é um franqueado individual? É um instrutor que passou por toda uma preparação da Fundação Napoleão Hill e que se vincula a uma estrutura para passar esta metodologia. Nós temos muita responsabilidade em autorizar alguém a usar para que não aconteça isso, não ensine errado, porque quando você aprende errado, só aperfeiçoa o erro. É uma necessidade da pessoa ler o livro certo, porque quem lê o livro errado vai ser conduzido para o caos. Uhum. Então, a Fundação tem essa estrutura no Brasil. E para quem que é o Mastermind? Quem é o foco do Mastermind? O Mastermind é para todo mundo. Sim. Para quem respira, precisa do Mastermind. Agora, como preparação, como empresa, como metodologia, a gente localiza ela no meio da pirâmide empresarial. São cursos mais alongados, são cursos de 3 meses, eles aprofundam mais na sua metodologia. É para pessoas que estão olhando para o topo e não querem ser puxado para baixo na sua carreira profissional, na sua empresa, no seu empreendedorismo, que é o foco que sustenta uma nação. Qualquer cidade, qualquer nação, para ser forte, precisa ter uma classe média forte. Porque se você tem só a classe alta e só a classe baixa, você tem nações muito problemáticas, como em várias situações que a gente vê. Mas vou citar um exemplo aqui das Américas, aqui no caso do Haiti, que você não tem classe média no país. E é por isso que o país não se sustenta. Eles não conseguem dar comida para o seu povo, porque não se estruturou um modelo de classe média. Então a gente treina essas pessoas a terem objetivos, a fazerem alianças, a lidarem com seus medos, a saberem lidar com o dinheiro, a saberem como é ter uma iniciativa e sustentação. Porque não adianta começar se não se sustenta. Nós trabalhamos muito a imaginação, o uso adequado da mente, o entusiasmo, a capacidade de receber pressão, que é o autocontrole, fazer mais que o combinado, que é o que os campeões devem fazer, saber ter uma personalidade agradável, uma personalidade atraente, conseguir ter domínio mental, porque o domínio dos pensamentos é o que fazem a diferença. Napoleão Hill dizia, se a pessoa tiver 3 disciplinas, tudo que ela for fazer, ela vai fazer bem feito, que é a disciplina do pensamento, a disciplina do comportamento e a disciplina da execução. Então, nós trabalhamos a cooperação, nós trabalhamos com as pessoas a capacidade de suportar o fracasso, a tolerância, a regra de ouro. Ninguém se sustenta a longo prazo se não aplicar a regra de ouro. E a força gigantesca e cósmica que é a força do hábito. Então, nós trabalhamos isso para que esse profissional, este homem, esta mulher, que está ali no meio da pirâmide, que é alguém que tem... Que normalmente ele mora numa região média da cidade, se ele é casado, o seu filho está estudando num colégio particular, ele tem um carro médio, não é um carro alto, nem um carro da base, ele é alguém que tem uma formação universitária, ele é alguém que tem uma expectativa de crescer, de ter o carro um para cada cônjuge. Então é alguém que quer crescer, que tem um sonho, que tem as suas dores e que não quer baixar o seu padrão de vida. Então, como estruturar tudo isso? Nós preparamos essas pessoas. Presencial ou online? Como funciona? Nós, no Brasil, focamos 100% no presencial. O foco é trabalhar o presencial.
Porque a presença do instrutor é que liga os pontos, é que traz as compreensões, que traz verdadeiramente a compreensão daquilo que se está sendo dito. Porque são 5 passos para poder transformar conhecimento em habilidades. Então, o que fazer, esse está nos livros, né? É o conhecimento explícito. O implícito é aquele que está dentro da pessoa. O explícito é esse que nós estamos vendo nos livros. Agora, se não tiver um plano de ação, se não tiver uma compreensão, se não tiver verificação de resultado, se não tiver o confronto, ele não vai transformar aquilo numa habilidade. É 15% o conhecimento. 85% são habilidades e atitudes. Sensacional. Mais alguma pergunta? Eu ficaria aqui o dia inteiro. Vamos falar sobre o livro? Eu tenho... quando eu peguei logo esse livro, A Arte de Lidar com Pessoas, tem que ter arte mesmo. Lidar com pessoas é o maior desafio hoje na humanidade. Eu falo que são 3 coisas essenciais para 2024 que vai fazer diferença na vida do empreendedor, que é comunicação, liderança e entender de pessoas. Então, isso é o maior desafio. Qual foi a sua inspiração para escrever A Arte de Lidar com Pessoas? Eu acredito que o Jamil pode autografar o livro aqui, né? Com Ao todo mundo vivo? vendo. Claro. Com certeza. Vamos aproveitar este momento. Absoluto. Então, enquanto ele autografa, ele já vai dando essa pincelada, o que inspirou ele a escrever esse livro. Eu já faço questão de... Aqui Já vai tem ficar aí? aqui Se eu pegar o registrado. apoio. Não, aqui, ó. O maior prazer. Olha que honra. Sabe o que é legal de tudo isso? É. Lá em 2020, quem diria que hoje nós estaríamos aqui com o Jamil? É extraordinário. É uma realização mesmo de um sonho. E para provar, tá passando um filme na minha cabeça, viu, Jamil? Quando você estava falando sobre fé, sobre resolver problema e sobre método. Eu sou um excelente aluno. Tudo que eu vejo no livro de Napoleão Hill, eu só não levo isso para conhecimento. Eu aplico. Eu coloco isso em ação massiva. A gente começou um grupo em 2020 com 101 pessoas. 101 pessoas. Eu fui o único que continuou. Uau! O único. Olha. E não é só porque eu sou diferente, é porque eu realmente aplico. Eu sou um bom aluno. Então, eu aprendo, eu aplico, eu ajusto, eu executo, aprende e ajusta de novo. Então, para mim, isso é muito importante. Então, hoje é um privilégio estar aqui com você. E, meu, olha... Olha que realização. E uma Mont Blanc. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. É quase uma declaração. Me conta um pouquinho, o que te levou a escrever esse livro? Esse livro, que é um livro que, por sinal, está lançado em 3 continentes da Terra. Ele é aqui no Brasil, ele lançou na Europa e que já está na 3ª edição em Portugal. Foi difícil achar, viu, Jamil? Tá esgotado isso daqui. Eu tive que pincelar e pesquisar para ter o livro. Ufa, não foi fácil, não. Eu liguei em umas 12 livrarias. Olha, Esgotado. Ele vai agora. Esse livro na África fez um sucesso enorme em Moçambique, em Angola também. E Moçambique, o ministro da Cultura leu esse livro, acabou contactando, a gente teve proximidade muito lá com o governo moçambicano. Meu filho esteve lá conversando, fazendo trabalhos lá, baseado nesse livro. E só no Brasil ele vai agora, ele está com 220 mil exemplares. Sabe que vender qualquer coisa é difícil, vender livro é mais difícil ainda. Exato. No Brasil se considera um best-seller a cada 25 mil livros. Então, ele já está aqui 5, 6 vezes best-seller
com esse número aqui. Best-seller. E também é importante deixar claro isso aqui, com um selo como esse aqui, com uma editora desse tamanho, porque alguém pode levantar nesses tempos de internet onde tudo se blefa, onde virou um território meio sem lei. Quando você está numa grande editora, para vocês colocar isso aqui, você tem que assinar sempre um documento de que recebeu o direito autoral de todos os exemplares feitos. Porque senão amanhã depois chega lá e diz, olha, está aqui, vocês colocaram, eu não recebi o direito autoral. Então, para ver a seriedade, isso é importante explicar, principalmente vocês que são do mercado, e o mercado exige que tenha credibilidade, porque a credibilidade é tudo para o mercado. É importante essa informação. Então, ele tem 220 mil, ele vai ser lançado agora, a próxima edição dele, que vai ser com 30 mil, vou colocar no mercado, ele vai para 250 mil, em andamento para chegar nos 250 mil, que é um quarto de milhão. Um quarto de milhão de livros. A minha inspiração foi a lei do livro, a Lei do Triunfo, a lei que é personalidade agradável. Tem uma atividade dentro do treinamento Mastermind Lince, que é de liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz, que a pessoa tem que aplicar a lei da personalidade agradável. Então, ele escolhe lá uma pessoa, ele define um plano de ação, ele trabalha algumas métricas para medir resultado, verificação de resultado, ele tem que compartilhar isso, porque se você faz algo e não consegue medir, não consegue gerenciar. O que não é medido não é gerenciado. O que não é gerenciado não pode ser melhorado. Então, as pessoas contavam e nós temos o hábito de anotar as palestras. Chegou uma hora que eu lia, tinha material tão rico, tão rico, tão rico, que eu comecei a selecionar o material, pedi autorização para as pessoas e coloquei dentro desse livro. Então, este livro, ele é o retrato do que acontecia dentro das salas e a experiência de pessoas comuns que aplicaram essa técnica e deram resultados muito, muito eficazes em suas vidas. Esse livro foi lançado em 2006, então ele já é chamado de um long seller. Exatamente. Que é um livro que se mantém vendendo ao longo dos anos, das décadas. E naquela época, os livros que tinham no mercado eram todos livros americanos, com exemplos muito distantes, os personagens eram muito distantes. Então, a gente trouxe aqui, eu me lembro de uma situação em que uma pessoa estava lendo esse livro e ele foi dar o depoimento dentro do treinamento, uma pessoa de Franca. E ele se emocionou, porque quando ele estava lendo, ele encontrou uma pessoa de Franca dentro do livro, citado, e que ele conhecia. E aí ele disse que ele teve um estalo, porque ele disse, então o que está escrito nos livros é do mundo real? Uau. Acontece. E ele nunca tinha lido um livro, ele era responsável por uma grande empresa de sapato, tinha mais de 200 pessoas sob o seu comando, mas era um homem que começou lá como sapateiro, que começou lá na garagem, era pouco letrado, ele nunca tinha lido um livro na vida dele. E aí esse foi o primeiro livro que ele leu inteiro, e no final, quando chega aqui, na conclusão, a primeira coisa que eu escrevo os parabéns por terminar aquilo que começa. Porque muitas pessoas começam a ler um livro e desistem do livro. É um número muito alto. E aí ele disse que enquanto ele lia essa página, ele começou a chorar. E aí ele disse na frente, eu nunca chorei lendo a Bíblia, eu choro pouquíssimo, eu sou um homem embrutecido da indústria. E comecei a chorar lendo um livro. Ou seja, ele se viu dentro do livro, ele participou como coautor, ele conversou com o autor, ele se viu personagem do livro. E esse eu reputo como sendo o grande sucesso que esse livro teve. Ele fala da alta psicologia em linguagem de fácil compreensão.
Sensacional. E agora, 2024, então, ele atinge a maioridade. Atinge a maioridade. Jamil, pra gente encerrar, eu ficaria aqui o dia todo. Também vamos fazer a parte 2, a parte 3. Você Pode sabe... ser assim, ó, uma série. Igual, né, as séries, assim, Netflix. Então, aí tem o capítulo 1, capítulo 2. Já faz um convite aqui no ar pro Jamil, porque daí ele não tem como falar não. Jamil, a gente pode fazer assim, 3, um por trimestre. Um recado pro pessoal 2024, assim, o que as pessoas precisam fazer para realmente concretizarem sonhos? Se fosse sintetizar numa frase, tenha sempre objetivos bem definidos. Quem tem objetivos tem direção. E quem tem direção consegue ter alto desempenho, alta performance, ter resultados, ter benefícios da existência. Tem objetivos bem definidos. Não atingiu, renova o objetivo, não tem problema. Não tem problema. Keep walking, continue caminhando em direção ao seu objetivo. Porque se quer chegar no Monte Olimpo, todos os dias você der um pequeno passo em direção ao Monte Olimpo, um dia você vai chegar no Monte Olimpo. Jamil, obrigado. Obrigado mesmo de coração. Hoje está sendo uma realização de um sonho de ter você aqui. A gente nunca imaginou, né? Lá em 2020, quando a gente começou, e hoje está sendo aqui uma concretização de tudo do trabalho que a gente fez, de impactar pessoas, de conhecer pessoas. Eu tive a grata felicidade de conhecer você há alguns anos. Quero te agradecer mesmo de coração. Obrigado mesmo. Foi um prazer falar contigo. Demais, né, Janice? Eu tô de verdade muito emocionada com esse dia de hoje, com essa oportunidade. Eu tenho certeza que nada acontece na nossa vida por acaso. Foi um tempo de preparo muito forte para que nós pudéssemos estar aqui sentados à mesa com você. É uma grande honra. Eu quero te agradecer imensamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho. E eu tenho certeza que aqui começa uma grande história. Muito obrigada, Jamil. Eu é que agradeço esse convite, essa gentileza, essa roda de conversa tão agradável, tão boa. Iniciamos o ano, primeira semana do ano, já definindo aí pautas para o futuro, e eu tenho certeza que começamos. Começamos um dia, alguém colocou a primeira pedra nas pirâmides do Egito. Um dia alguém colocou a primeira pedra nas muralhas da China. Pessoas obstinadas construíram as maiores obras da humanidade. Colocamos a primeira pedra. Com certeza absoluta. Muito obrigada. Você que esteve aqui com a gente, muito obrigado. Isso é só o começo. 2024 vai ser um ano extraordinário. Valeu, até a próxima.